bem? Nesse vídeo a gente vai aprender um pouco sobre os 1810 anos, os principais acontecimentos deles, que estão dentro da profecia dos 2300 dias da profecia de Daniel. Mas é bom dar um recado também que algumas profecias a mais que ou já foram ditas ou outras que talvez fossem ditas posteriormente, a gente vai ter que entrar, porque todas as profecias estão meio que conectadas, sabe? Então, a gente não vai entrar em detalhes, mas é bom dar uma avisada. Bom, a gente não pode demorar muito aqui, até porque é uma linha do tempo e aqui só serve para você situar um pouco mais sobre onde é que começa, onde termina os 1810 anos e o que vem depois. Bom, os 1810 anos começam a partir do apedrejamento de Estevão. Lembra aquele diácono que falaram antes? Então, ele foi apedrejado e aí começa os 1810 anos. Dali, ele só acaba quando Jesus passa do santo para o santíssimo. E calma, você vai entender mais pra frente, tá bom? Mas o que vem depois? Bom, já dá pra adivinhar, né? Tipo, Jesus volta, então fica esperto. Bom, isso daqui muitos já sabem, até porque já foi visto anteriormente em outros vídeos, porém, é importante recapitular, até porque é o primeiro acontecimento dos 1810 anos. A partir desse apedrejamento de Estevão é que começa tudo que a gente vai falar durante esse vídeo. Então, fique esperto. Bom, o que acontece com o apedrejamento? Estevão era um diácono, ele estava falando, olha Israel, você tem que mudar e tal. Só que eles não gostaram, pegaram as pedras e mataram ele na pedrada mesmo. E isso daí foi muito ruim, porque marcou a rejeição de Israel para com Deus. E isso foi o que começou os 1810 anos. E que forma para se começar. Oi, gente! Hoje vamos estudar sobre os 1810 anos, mas antes nós precisamos saber como é que chegou nos 1810 anos e como Jesus passou para o Santíssimo. Então vamos lá. Iniciando, como se chegou em 1810 anos? Primeiramente, nós temos os 2.300 anos da profecia e os 490 anos, onde 457 a.C., que foi a reconstrução do templo, até a crucificação de Cristo. Então, o que a gente vai fazer? Nós vamos pegar os 2.300 e subtrair com 490 e nós vamos chegar em 1810 anos. Ou seja, são 1810 anos do apedrejamento de Estevão até a passagem ao Santíssimo. Agora vamos falar como Jesus passa para o Santíssimo. Bom, pegamos o 457 até 1844. Para a gente descobrir o ano, poderíamos simplesmente subtrair os 457 dos 2.300 anos para dar 1844. Só que não vai dar, porque 457 é uma data e 2.300 é a quantidade de anos. Então, nós vamos converter o 457 em quantidade de anos e vamos lá. O decreto da reconstrução do templo foi emitido em 457 a.C., no outono, faltando mais ou menos um quarto do ano para que ele terminasse. Ou seja, nós vamos pegar 456 anos mais um quarto de ano. E depois, em Daniel 9:25, ele fala de 7 semanas e 67 e 2 semanas. Ou seja, até o batismo de Jesus foram mais 483 anos. Então, nós vamos fazer a conta de 7 semanas mais 62 semanas, que vai dar um total de 69 semanas. E depois, nós vamos pegar 69 semanas vezes 7 dias e vai dar 483 anos. E depois, 26 anos da era cristã, mais 3 quartos do ano do batismo de Jesus. E aí nós vamos pegar, primeiro em parênteses, né? 456 mais um quarto, fora do parênteses, 483, igual a 26 mais 3 quartos. Depois, a crucificação de Jesus vem em 3 anos e meio depois do batismo. E também nós podemos considerar como 3 mais 2 quartos. Nós vamos converter esse 3,5. E depois, vamos fazer 456 mais um quarto, fecha parênteses, mais 483, que vai dar 30 mais um quarto. E aí a cruz foi levantada 30 anos completos depois de Cristo ter se batizado.
mais um quarto do ano seguinte. Isso é a primavera de 31 anos. Depois, pegamos o 456 mais um quarto, mais 483, que fica igual a 33, mais 3 quartos. Agora, vamos voltar lá para a primeira conta dos 1810 anos. Nós pegamos 2.300 menos 490, que dá 1.810 anos. E aí a gente chega nos 1.810 anos. Pegamos o ano de 1810, mais 33, mais 3 quartos, que vai dar um total de 1844. Então, é o ano que vai começar o juízo investigativo. Mas, o que é o juízo investigativo? O que é o Santíssimo? E o 1844? Bom, nós vamos descobrir isso um pouquinho mais para frente, então fica aí, não sai dessa aula, que você vai aprender muita coisa. As igrejas de Apocalipse. Essas igrejas estiveram presentes durante os 1810 anos e serviram como forma de situar os panoramas dessa era. Cada igreja é um período diferente na história e as cartas referentes a elas estão em Apocalipse 2 e 3. Não é o foco desse trabalho explicar sobre a característica de cada igreja, por isso que eu vou estar falando só os maiores eventos de cada período ocorrido durante as igrejas. A primeira igreja é a igreja de Éfeso. A primeira igreja é a igreja de Éfeso e ocorre de 31 depois de Cristo até 100 depois de Cristo, com a morte do último apóstolo João. Os 3 primeiros anos dessa igreja não são contados nos 1810 anos, mas ela começa a partir da morte de Jesus. Ela é marcada pela perseguição contra os apóstolos e outros cristãos. A segunda igreja é a Esmirna e ocorre de 100 depois de Cristo até 324 depois de Cristo. Ela trata sobre a perseguição da igreja por Décio e Diocleciano a partir de 303. A partir de 303, ao início de éditos emitidos por Diocleciano, que revogava o direito dos cristãos. Diocleciano foi o mais sangrento imperador e o último a governar. Em 312 d.C., Constantino é convertido antes de ir para uma batalha. E em 303 d.C., as perseguições acabaram, mas o Edito de Milão só foi assinado por Constantino em 324. Por isso que há quem considere 313 ou 324 como datas que finalizaram esse período. A Igreja de Pérgamo ocorre de 324 d.C. até 538 d.C. e trata sobre o paganismo da Roma cristã. Em 325 d.C., há o Concílio de Nicéia, onde a guarda do domingo é decidida. De 410 a 428 d.C., há a invasão do norte pelos godos e ataque naval contra a Itália pelos vândalos. Essas são respectivamente a primeira e a segunda trombeta. Em 451 a 476 d.C., o império é invadido pelos hunos e o último imperador é destronado pelos érulos. Essas são a terceira e a quarta trombeta. E em 493 d.C., há a destruição dos érulos, e em 588 d.C., Clovis vence os visigodos e dá mais influência ao Papa. Em 534 d.C., há a destruição dos vândalos, e em 533 d.C., o reconhecimento da primazia eclesiástica do Papa. Em 538 d.C., tem a destruição dos ostrogodos e a assinatura do Edito de Justiniano, que marca o início dos 1260 dias de perseguição do anticristo e a igreja. As igrejas de Tiatira e Sardes marcam a ascensão do poder papal e a queda posteriormente. Elas são os 1260 dias proféticos em que o anticristo blasfemaria contra Deus e perseguiria milhares de pessoas. A igreja de Tiatira inicia em 538 e se estende até 1517. Em 538, houve a destruição dos ostrogodos e o edito de Justiniano, que deu poder papal de modo a colocá-lo como autoridade política da época e propensa a perseguir quem fosse contrário a ele. Alguns eventos famosos ocorreram nessa época, como a Inquisição, que iniciou por volta de 1184. Muitos foram enganados nessa época, pois os papas ofertavam objetos que seriam, entre aspas, sagrados e capazes de garantir a sua vida eterna, além do perdão pelos pecados. A leitura da Bíblia não era algo possível na época, pois não se tinha nada escrito acessível, senão com os romanos. Em 1456,
a impressão da Bíblia por Gutenberg, o que possibilitou um acesso maior às escrituras. Em 1517, Lutero publicou as 95 teses. A Igreja de Sardes marca desde 1517 a 1798. Ela começa com a publicação das 95 teses e termina com a prisão do Papa Pio VI. Foi uma era em que o poder papal foi desacreditado, e apesar de haver perseguições, havia muitas reformas em toda a Europa nessa época. Em 1540, a formação da Ordem dos Jesuítas, e em contraste surge a Contra-Reforma. Em 1545, há o Concílio de Trento, em que centenas de religiosos se reuniram para discutir ideias para recuperar a força perdida após as reformas protestantes. Em 1572, houve o massacre de São Bartolomeu, que matou muitos franceses do protestantismo. A partir daí, mais ideias foram influenciando a mente do homem, e o que passou a pensar com, entre aspas, a razão. E em 1789, a então Revolução Francesa. Finalmente, em 1798, Napoleão invade a Itália e passa por Roma, e prende Papa Pio VI, por suas riquezas deliberadas. Assim acaba os 1260 anos de perseguição. Bom, vou falar um pouquinho da profecia dos 1260 dias, que faz referência justamente à profecia do chifre pequeno, que, como foi dito, em Roma papal, que perseguiu o povo de Deus por um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, ou seja, 1260 dias proféticos. Em Apocalipse 12:6, eles dão um texto complementares, que o primeiro diz que o dragão perseguiu a igreja por 1260 dias, e o último ele informa que foi por um tempo, tempos e a metade de outro tempo. Continuando em Apocalipse 11:2, são mencionados 42 meses, que multiplicado por 30 dias do mês, resultam também em 1260 dias. E em Daniel 7:25 e Apocalipse 12:14, eles mencionam tempo, tempos e metade de um tempo, ou seja, 3 tempos e meio, que na verdade tem um resultado de 3 anos e meio. 3 anos e meio multiplicado por 12 meses do ano dão 42 meses, que multiplicado por 30 dias de cada mês tem o resultado de 1260 dias. Um tempo vale um ano. Um ano tem 360 dias. 2 tempos vale 2 anos. 2 anos dá 720 dias. Meio ano dá 180 dias. Juntando 360 dias, 720 dias, 180 dias vale 1260 dias. Sendo assim, o período da perseguição ditos anteriormente corresponde aos 1260 anos proféticos. E também quando foi o chifre pequeno blasfemou contra Cristo. Muito bem, agora a gente vai falar sobre o grande despertar, ou grande despertamento, ou até grande avivamento. Você vai entender o que é, mas ele se situa bem quando acontece a Igreja de Filadélfia. Bom, a Igreja de Filadélfia, ela se encontra em Apocalipse 3, 7 a 13. E primeiro a gente tem que falar sobre o contexto, Bom, em 1735, um teólogo chamado Jonathan Edwards já tinha começado um avivamento. Mas o que seria isso? É basicamente quando você desperta aquela vontade de querer conhecer sobre as palavras de Deus. Bom, o que aconteceu foi que esse avivamento começou em países como Estados Unidos, Inglaterra, se espalhou para alguns outros, mas ficou principalmente nessas áreas. E isso gerou até mesmo, posteriormente, o grande despertar americano. Esse período ele é chamado de espera para a restauração também, até porque ele é justamente isso. É um momento em que tem antes da restauração do santuário. Então, espera para a restauração até que faz sentido, Esse século de 1800, 1810, por aí, ele foi muito marcado principalmente por essa vontade de querer conhecer a Bíblia, as palavras e também as viagens missionárias. E havendo aberto o 6º selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra, e o céu tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando a figueira lança de si os seus cigos verdes, abaladas por um vento forte. Muito bem, a gente viu esse texto que eu acabei de ler, e ele está em Apocalipse, ele fala sobre a abertura do 6º selo. Eu não vou falar muito sobre o que é o selo, até porque esse não é o nosso foco, o tempo é curto, porém, atente-se que os selos seriam marcações na história da humanidade até a volta de Cristo e etc. Não vamos discutir seu significado simbólico, até porque
Quando a igreja de Filadélfia tem o seu início e posteriormente esse selo é aberto, ele desencadeia uma série de acontecimentos. Esses acontecimentos são sinais da volta de Cristo, que é, por exemplo, o dia escuro, tremores na terra, estrela caindo e etc. Mas isso aconteceu de fato, até porque profecia se cumpre. E se cumpriu. Pois bem, a escuridão que João fala é o dia escuro. Ele aconteceu nos Estados Unidos e boa parte do Canadá. Ele ocorreu em 19 de maio de 1780. Também tem os tremores que ele falou, que é sobre o grande terremoto de Lisboa, que ocorreu em 1º de novembro de 1755 e destruiu quase toda a cidade de Lisboa. Fora que ele causou um tsunami também. Pois bem, e por último, essa história de estrelas caindo do céu se refere à chuva de meteoros Leônidas, que foi vista em toda a América do Norte em 15 de novembro de 1833. Mais de 100 mil meteoros por hora caíam do céu, e foram tantos que alguns até disseram que aquele dia foi conhecido como o dia em que as estrelas caíram. Agora a gente vai para uma parte bem legal e triste para outros, que é o grande desapontamento. Esse foi o movimento do Segundo Advento, e Guilherme Miller, ele era um batista, ele liderou, querendo ou não, esse advento, e ele estudava muito o livro de Daniel. Ele falava principalmente sobre as 2.300 tardes e manhãs que Daniel fala em sua profecia e que a gente está estudando. Pois bem, ele fez aquela conta que a Emily falou lá no início. Lembra aquela conta grandona que chegou em 1844? Então, ele fez essa conta e depois ele chegou à conclusão de que 1844 era algo importante, porque era quando Jesus, de fato, ia acabar com a purificação, né? E a purificação ia estar completa desse santuário. Só que Guilherme Miller, eles confundiam um pouco, porque ele falou que essa purificação, ela seria o quê? Tecnicamente a terra. Por quê? Ele pensava que Jesus estava voltando, que ele iria voltar em 1844. Você pode ver que não tá certo isso, até porque se fosse o caso a gente não estaria aqui. Mas o que é que ele errou? É que a purificação que Jesus mencionava era sobre o santuário celeste. Tá lá no céu, não aqui na terra. E aí, todo mundo se desapontou muito, mas calma, porque isso era uma profecia. E tomei o livrinho da mão do anjo e comi, e na minha boca era doce como mel, e havendo comido, o meu ventre ficou amargo. Não vamos nos atentar muito a essa profecia de Apocalipse 10, porém, ele fala basicamente que João estava lá, olhando o cenário, etc. Só que aí, ele vê um anjo, ele tá com um livrinho na mão, e aí falam, vai e come o livrinho. Ele foi lá, comeu o livrinho, na boca dele era doce, só que desceu pro estômago, era amargo. O que significa? Pegando toda essa simbologia, João seria a representação de Guilherme Miller e todos que estavam naquele movimento. E aquele livrinho seria o quê? Daniel, o livro de Daniel, as profecias de Daniel, tudo isso. E por que esse livrinho, quando foi comido, ele era doce? Porque era muito bom falar da volta de Cristo. Gente, a volta de Cristo, falar dela é maravilhosa. Só que aí, quando ele não voltou, foi um desapontamento que você não tem noção. Foi muito triste para todo mundo ali. Por isso que era amargo no ventre. E ele disse-me, importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Gente, Deus tinha preparado tudo, até o consolo desse povo que se desapontou tanto. Pois ele até deixou essas palavras motivando eles a continuar o trabalho missionário que eles estavam fazendo no coração daquelas pessoas. Ou seja, essa missão vai até os dias de hoje. A gente tem que continuar evangelizando, a gente tem que continuar falando sobre a palavra de Deus, até porque é assim que ele, querendo ou não, vai voltar. Pois então, o que eles fizeram com essa missão que foi dada a eles? Eles se reuniram em uma conferência de Albany de 1845 e lá eles fizeram a Associação Milanista Americana. Essa associação, ela foi falando, a gente tem que pregar e etc. Foi dando estudo bíblico para um e para outro, falando da profecia e etc. Espalhando o evangelho. E depois, que é uma curiosidade, depois de tudo isso, o que aconteceu
foi que essa associação posteriormente se torna a Igreja Adventista do Sétimo Dia. A profecia das 2.300 tardes e manhãs dizia que após esse tempo o santuário seria purificado. E a data de 22 de 10 de 1844 talvez tenha passado meio batida ao longo de toda essa explicação, e é muito importante a gente salientar a importância desse marco. Então, quando Moisés estava no deserto com o povo de Israel, Deus mandou ele construir um santuário se baseando em um modelo já existente no céu. E esse santuário na terra servia para Deus estar presente na convivência com seus filhos. E ele funcionava basicamente do lado de fora, do lado aberto, né? Tinha um altar de holocausto e uma pia. E dentro, que basicamente era uma barraca, havia 2 espaços, o lugar santo e o santíssimo. Não é tão importante assim a gente entrar em detalhes agora sobre o que o santuário representava, como funcionava, porque o trabalho do grupo é mais explicar os acontecimentos dos 1810 anos, mas não é possível falar sobre o movimento milerita sem mencionar o tabernáculo divino. Então, Jesus, quando morreu na cruz em 31 depois de Cristo, ele fez o trabalho no pátio, morreu em holocausto para a remissão de pecados. Depois, ele subiu aos céus e passou para o santo, onde intercedeu pelo povo. E quando se diz que Jesus passou do santo para o santíssimo, significa que ele deixou de apenas interceder e está analisando e julgando os homens agora mesmo. E essa é a tamanha importância da data encontrada por Guilherme Miller. Bom, e o que seria o juízo investigativo? O juízo investigativo é basicamente quando Jesus começa a investigar de fato nossas intenções, nossas ações e a nos julgar. Sim, ele está nos julgando. Porém, tem uma condição. Tem que ser com aqueles que se confessam. Você vai lá, ai Deus, por favor, me ajuda e etc. Ele vai analisar as suas intenções, as suas ações. Ele vai analisar tudo. E depois que passar esse juízo investigativo, Jesus volta. E lá, os justos irão para o céu. No céu, os justos se reunirão com Jesus e eles vão julgar os ímpios. Sim, os justos vão se unir com Jesus e vão julgar os ímpios. Esse é o juízo comprovativo que acontecerá no milênio. Milênio porque são 1000 anos lá nos céus. Depois, Jesus e os justos, após esses 1000 anos, vão descer até a terra e estabelecerão a Nova Jerusalém. E ali será aplicada as penas contra os ímpios. E este é o juízo executivo. Espero que você tenha gostado desse vídeo. E é isso, até uma próxima.